Olá, bem-vindos à Academia Hopper. Você sabe o que é recursão? Então fica comigo que eu vou te explicar de um jeito bem fácil de entender e te mostrar um exemplo prático para você dominar essa técnica da programação. Vamos lá! Até hoje eu lembro da aula que eu tive na faculdade, onde eu aprendi recursão, e eu lembro que eu fiquei com um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Parecia que eu não entendia aquilo ali nunca. Mas não é tão difícil quanto parece à primeira vista, porque a recursão, ela na verdade te permite repetir vários passos, assim como um laço for ou um laço while, só que ela faz isso de forma diferente. Então, a recursão nada mais é do que uma função que chama a si mesma. E a parte mais importante dela é identificar o caso básico, ou seja, é o ponto de parada que garante que essa função não execute infinitamente. Tá muito confuso? Então vamos ver um exemplo para vocês conseguirem entender melhor. Então, para entender melhor tudo isso, a gente precisa entender primeiro como funciona a pilha de execução de um programa. E para isso a gente precisa entender também que no Python o primeiro código executado é uma função especial chamada main. Essa função main é o ponto inicial de todo o programa Python. Mesmo que você não tenha explicitamente criado essa função no seu código, o Python vai criar automaticamente para você e vai iniciar todo o programa a partir dela. Então, ela é sempre o primeiro item na pilha de execução. Então, vamos ver como é que funciona. Olha só, o Python ele executa o código linha a linha. E cada chamada de função que ele faz, ele coloca essa função na pilha de execução e também mantém a informação de qual era a linha de código que ele estava executando quando aquela função foi chamada. E aí, quando ele termina de executar a função, ele tira aquela função da pilha de execução. Vamos ver esse exemplo aqui de execução, como que fica a pilha de execução nesse programa que a gente fez aqui. Então, o primeiro passo é chamar a função imprime linha, ele guardou aquilo na pilha de execução, ó, a chamada da imprime linha e o valor 9, que foi a linha de código que ele estava executando quando essa função foi chamada. Aí ele vai executar a primeira linha da função imprime linha, vai fazer o print na tela, aí ele vai se deparar com outra chamada de função e ele vai colocar essa chamada na pilha de execução também, indicando que ele estava na linha 3 quando essa função foi chamada. Aí o que ele vai fazer é encontrar a função imprime texto agora, vai executar a função imprime texto, e aí o que vai acontecer agora é que como ele vai terminar de executar essa função imprime texto, ele encontrou, acabou, né? Ele percebeu que acabou a execução da função aqui, ele vai voltar e agora, a partir de agora, ele vai voltar para a linha 3 e vai remover essa função da pilha de execução, né? Então, como que ele sabia que daqui do ponto 8 ele precisava voltar para a linha 3? Porque na pilha de execução dele, ele tinha essa informação. Então, ele volta para lá, termina de executar a função, tira ela da pilha e agora ele ainda está executando a função imprime linha. Aí ele vai notar que acabou a função imprime linha. O que ele vai fazer? Ele vai olhar a pilha de execução dele, vai identificar que ele estava na linha 9 e vai voltar para a linha 9 e remover essa função da pilha de execução. Então, ele tem esse mecanismo para conseguir identificar quais são os pontos do código que ele precisa executar e ele vai sempre tirando, quando a função vai sendo retornada, ele vai tirando da pilha de execução. E as funções recursivas, elas usam esse mecanismo para conseguir retornar informações para elas mesmas. Vamos ver um exemplo agora mais prático da função recursiva sendo executada. Então, um exemplo de utilização de recursão é para fazer o cálculo do fatorial de um número. Para quem não se lembra aí das aulas de matemática, o fatorial de um número é o produto dos inteiros consecutivos até o número em questão. Então, por exemplo, se a gente quisesse calcular o fatorial de 5, nada mais é do que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Então,
Esse cálculo a gente consegue fazer ele utilizando o for do Python. Então, vamos fazer uma versão aqui com o for do Python. Fatorial for. A gente coloca o resultado com 1. Aí a gente faz o for i em 1 até... Opa, esqueci de colocar aqui a variável que a gente quer calcular, né? Número mais 1, porque a gente quer incluir o número que a gente recebeu, né? Se lembra que o Python sempre vai até o número anterior aqui quando a gente faz um range. E aí o que a gente precisa fazer é resultado é igual a resultado vezes o i. E a gente retorna o resultado. Então, se a gente fosse fazer um print aqui, fatorial for de 5, vamos executar, 120. Então, para eu fazer essa mesma função em modo recursivo, como é que fica? Basicamente, o que a gente precisa fazer é, como que a gente calcula o fatorial? É o número vezes o fatorial do número menos 1, né? Então, eu vou pegar o número e multiplicar pelo fatorial do número menos 1. E aí, o que acontece é que se a gente deixar a função assim, isso daqui vai acontecer um loop infinito, porque nunca vai terminar de executar. E por isso que a gente precisa daquele caso base que eu comentei, que é o seguinte: se o número for igual a 1, a gente retorna 1, tá? Então, essa é a mesma função, o mesmo cálculo, só que feito no formato recursivo. Veja como é muito mais elegante, é muito mais simples, na verdade, é muito mais simples de escrever. E se você for ver bem, esse retorno aqui, ele tem um certo sentido semântico, porque você está falando que o fatorial do número é a multiplicação desse número versus o fatorial do número menos 1, tá? Então, agora, se ainda está um pouco confuso para vocês, vamos ver como é que fica a pilha de execução dessa função, e aí a gente vai entender o que está acontecendo aqui por trás de tudo isso. Vamos ver o que acontece, então, na pilha de execução dessa nossa função fatorial recursiva. Veja só, a primeira chamada recebe o fatorial de 5 e coloca aqui a pilha de execução, essa chamada aqui. A chamada 2 vai ser o quê? Vai ser o 5 que eu recebi versus o fatorial de 4. Tá aqui na pilha de execução. E assim por diante, ó. 4 vezes fatorial de 3, 3 vezes o fatorial de 2 e 2 vezes o fatorial de 1. E aí a gente atinge aquela nossa caso base, que é o valor 1 que foi recebido. Então, lembrando que se eu recebi 1, eu vou retornar 1. Então, o retorno da minha chamada 6, aqui na verdade é o return 1. E aí o que vai acontecer é que o 5, a chamada 5 vai retornar o quê? Vai retornar 2 versus o fatorial de 1, que o resultado foi 1. Então, ele vai acabar retornando 2 nessa função aqui. E repara que a minha pilha agora está sendo esvaziada. A chamada 4, que eu tinha feito aqui, vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 2, que foi o resultado da minha chamada da função fatorial de 2 que eu recebi aqui. E a minha pilha sendo esvaziada. 4 vezes o 6, que foi o resultado da minha chamada 4, ó. 4 vezes o fatorial de 3, que me deu 6. E assim por diante, até eu receber o resultado da minha primeira chamada, que foi o fatorial de 5. Então, ele vai descendo até o nível que ele encontrar o caso base, e depois ele vai devolvendo esse resultado para as funções que chamaram ele, e a pilha de execução vai cuidando para que as coisas sejam retornadas para quem chamou.
Então, espero que assim tenha ficado mais fácil de vocês entenderem. E eu queria contar uma curiosidade sobre aquele site chamado Stack Overflow, onde a gente posta dúvidas. E muitas vezes lá tem problemas de execução de software que a gente não sabe o que está acontecendo. E esse nome Stack Overflow significa basicamente, faz uma referência a essa pilha de execução que eu estou explicando para vocês aqui. Stack em inglês significa pilha e overflow significa transbordar. Então, o que acontece, que a gente chama de Stack Overflow, é quando a gente chega num tamanho de pilha de execução que o computador não tem mais capacidade ou não tem mais recursos para manter aquela pilha em memória. E isso acontece quando a gente faz um loop infinito, por exemplo, e é muito fácil de simular isso numa função recursiva, porque se você não criar aquele caso base que a gente fez, que é o caso onde eu retorno 1, caso eu tenha recebido 1, isso daqui ia acontecer o quê? Infinitamente eu ia ficar chamando a minha função fatorial, passando sempre um número a menos, então provavelmente ia passar a receber 0, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito e até basicamente a minha pilha não aguentar mais, eu não ter mais recursos para monitorar aquela pilha. E isso é o Stack Overflow que a gente comenta e que é tão comum em problemas que apresentam algum bug. Comenta no vídeo se você já recebeu esse erro de Stack Overflow e agora que você sabe fazer a recursão do jeito certo, espero que não vai mais acontecer com você. E você deve estar se perguntando para que mais você pode utilizar a recursão. A recursão é muito usada para navegar em árvores. Árvores são estrutura de dados da computação e um exemplo dessa estrutura é o nosso sistema de arquivos do nosso computador. Então, hoje a gente vai aprender a listar todas as pastas e subpastas de uma pasta do seu computador. No vídeo sobre como trabalhar com arquivos em Python, que eu vou deixar o link aqui para vocês, a gente viu um pouquinho sobre o módulo OS e hoje a gente vai expandir ele um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar esse módulo OS que a gente vai usar, que significa Operating System, tá? E a gente vai criar uma função escanear pastas. E a gente vai passar para ela uma pasta inicial. E a primeira coisa que a gente vai fazer é listar todos os arquivos dessa pasta. Então, a gente vai usar o os.listdir, passando a pasta inicial, que na verdade vai ser uma string com o caminho dessa pasta, tá? E o que a gente vai fazer é basicamente imprimir todos esses arquivos aqui. Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir ver o que está acontecendo nas nossas pastas. Vou executar esse código, então, em uma pasta que eu tenho aqui. Vou ter o caminho e vou chamar o escanear pastas, passando o meu caminho, que é uma pasta que eu tenho bastante arquivos aqui no meu computador. E agora eu quero executar esse código. Vou executar ele aqui no meu terminal. E pronto, ele está imprimindo aqui todas as pastas que tem dentro dessa pasta que eu passei, todos os arquivos e pastas. Uma coisa importante é que esse listdir, ele te retorna uma string com os nomes dos arquivos e pastas. Então, ele te retorna tanto arquivos quanto pastas aqui, tá bom? Bom, agora o que a gente precisa fazer é listar todos os arquivos que estão nessas pastas que eu acabei de mostrar. E para isso que a gente vai começar a utilizar a recursão, porque a gente vai começar a chamar a minha função escanear pastas, passando agora esse arquivo que eu quero que ele escaneie. Então, eu mandei ele escanear o primeiro nível e agora eu quero que ele escaneie todos os níveis até ele não encontrar mais nenhuma pasta para navegar. Só que o que acontece é que a gente tem essa pasta inicial aqui, que é a que eu passei para ele, e agora o que a gente está recebendo nessa função, nessa variável arquivos, são apenas os nomes das pastas que estão dentro dessa pasta inicial. Então, a gente vai precisar manter
essa variável pasta inicial com esse valor inicial aqui que a gente passou, porque senão a gente não vai ter como saber qual é o caminho do arquivo completo. Então, ao invés de a gente usar só um parâmetro aqui, a gente vai passar a receber um parâmetro pasta também. A gente vai juntar com esse caminho original que eu recebi aqui. Como que a gente faz isso? A gente usa uma função que chama os.path.join. O que ele faz? Ele une dois caminhos e garante para a gente que a gente está concatenando dois caminhos diferentes e que aquilo ali vai ser um valor válido de um caminho de pasta. Então, a gente vai fazer pasta inicial e pasta. É sempre bom vocês usarem esse path.join para você não cometer algum erro na concatenação desses caminhos. Por exemplo, se a gente apenas concatenasse aqui, vamos pegar o exemplo aqui, ó, análise de requisitos, né? Se eu apenas concatenar aqui com essa pasta, com esse caminho que eu passei, ele vai ficar um caminho assim, ó, e vai ser errado, porque o correto seria colocar uma barra aqui, indicando para o Windows que esse daqui é a segunda parte da pasta, né? Então, quando a gente usa o path.join e passa para ele duas strings, ele se vira para te retornar uma string válida e colocar as barras caso seja necessário, ou tirar e não deixar barras duplicadas, tá? Então, essa função nada mais é do que um concatenador de caminhos de arquivos do sistema operacional, então é sempre importante utilizá-lo. Então, agora que a gente tem o caminho da pasta inicial e o caminho da pasta que eu quero investigar, eu preciso passar aqui na minha função, manter a pasta inicial e passar a nova pasta que eu estou querendo investigar. E isso vai fazer com que eu investigue o conteúdo de cada uma dessas subpastas. Então agora eu quero executar para a gente ver o que acontece. Porém, a gente adicionou um argumento a mais aqui, um parâmetro a mais na função. E o que acontece é que aqui, quando eu estou fazendo a chamada da pasta, eu só estou passando o caminho inicial. E para resolver isso, olha só que legal, a gente pode fazer isso daqui. Isso aqui indica para o Python que esse caminho pasta, ele é um parâmetro opcional. Por quê? Porque se a pessoa que fizer a chamada para essa função não passar esse argumento, não passar esse parâmetro, ele vai receber o valor string vazia por padrão. E é exatamente isso que a gente quer na primeira chamada. A gente quer passar a pasta inicial e listar o conteúdo dessa pasta primeiro, antes da gente começar a recursão que vai em cada uma delas, em cada uma das pastas encontradas nessa primeira chamada. Então, a gente pode utilizar assim, e aí isso daqui já deve funcionar, tá? Então, vamos executar aqui para ver o que acontece. E aí, era isso que eu queria mostrar para vocês, que deu um erro aqui, que é o seguinte: arquivo não encontrado. Ó, não pode encontrar o caminho especificado. O que está acontecendo aqui? Esse caminho aqui, ele é um arquivo, tá vendo? É um arquivo PPT. E eu estou fazendo um listdir de tudo que eu estou recebendo aqui. Mas aí que tá, isso daqui não é necessariamente uma pasta que eu possa fazer essa operação de listar o diretório. Se ele for um arquivo, eu tenho que retornar. Então, a gente acabou de perceber um dos casos aqui, o caso base da nossa função recursiva. A gente vai precisar validar se o que eu estou recebendo aqui não for uma pasta, eu tenho que parar a minha recursão, porque eu já cheguei no limite. Eu não vou ter um arquivo que tenha filhos, né? Que tenha subpastas dentro dele. Então, eu preciso parar a minha recursão. O que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um caminho e eu vou guardar o valor dessa variável aqui, que é a concatenação da minha pasta inicial com a pasta que eu estou querendo analisar. E se a gente pode fazer uma chamada que é o s.concatenate
path.isdir. Ele me indica se esse caminho que eu vou passar para ele é um diretório. Se for um diretório, ele retorna true. Então, se not, né? If not, acho que a gente nunca usou essa construção aqui antes no canal. Então, ao invés de falar um if verdadeiro, eu tô falando se o caminho não for um diretório, eu dou um return. Eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque eu tô fazendo print do diretório que eu vou analisar antes aqui nesse for, tá? Então, eu imprimo, aí eu mando escanear todas as subpastas que eu encontrei. Se ele não passar por isso daqui, ele vai listar para mim todos os arquivos dessa pasta. Agora deve funcionar a primeira parte. Vamos executar? Olha só que legal. Agora ele listou um montão de arquivos aqui. Então agora a gente tem uma função recursiva que navega em todas as pastas e em todos os arquivos de uma pasta que eu passar e imprime elas na tela. E aí, como último passo aqui, eu queria fazer mais uma melhoria para a gente conseguir ver melhor essa árvore do nosso sistema de arquivos. E para isso a gente vai usar uma função muito legal do Python. Quero mostrar aqui para vocês primeiro como é que funciona. Eu vou executar aqui o Python. Então, se a gente pegar uma string e multiplicar ela por um número, ele, na verdade, repete aquela string quantas vezes a gente pedir. Olha só, se eu fizer A vezes 3, eu repito a string A 3 vezes. E o que a gente quer fazer aqui é usar a string /t, que é o código para um tab, e a gente vai imprimir ele 3 vezes, por exemplo, e depois a gente vai colocar. Então, o que acontece é que ele imprimiu 3 vezes o /t e colocou o ABC depois. A gente vai usar esse /t aqui para dar espaço para a gente identificar quais são os arquivos que estão embaixo de outras subpastas, ao invés de ter aquela lista imensa de arquivos que a gente não sabe exatamente quem está embaixo de quem. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai criar mais um argumento aqui, que é o nível, e a gente vai também inicializar ele em 0. Assim, a primeira chamada do escanear pastas não precisará passar esse caminho. E aí, o que a gente vai fazer é utilizar esse recurso que eu acabei de mostrar para vocês. A gente vai criar um /t aqui, multiplicar ele pelo nível, e a gente vai colocar uma vírgula, porque quando a gente faz o print, a gente pode colocar todas as strings que a gente quer imprimir, dividida por vírgula, que ele concatena tudo no final. E aí, o que vai acontecer é que na primeira chamada o nível vai ser 0, então isso daqui não vai ter valor nenhum. E as próximas chamadas, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer nível mais 1. Então, a cada pasta nova que eu vou analisando, eu vou passar um nível a mais aqui nessa variável, e isso vai fazer com que eu imprima o tab uma vez a mais. Vamos executar, que talvez fique mais fácil de entender como é que ficou isso daqui. Então, a gente vai chamar nosso arquivo. Olha só como é que ficou. Olha só. Então, quer dizer que dentro da pasta análise de requisitos, eu tenho esses 3 arquivos aqui. Ixi, isso daqui parece ser uma pasta e a gente não está navegando nela. Eu acho que tem algum erro no nosso programa. Olha só o que está acontecendo. Ele está sempre passando o valor da pasta inicial, que é esse valor aqui, para todos os níveis. E o que acontece quando ele chega aqui, por exemplo, na pasta análise de requisitos tvx, é que ele manda no pasta inicial esse valor e no pasta ele manda esse valor aqui, que é o original,
E no parâmetro pasta ele manda o TVX. Então o que acontece é que ele acaba concatenando esse caminho aqui para ele analisar. Só que esse caminho não existe. O que existe é o análise de requisitos barra TVX, né? Então, esse caminho aqui existe. Opa, deixa eu mostrar todo. Esse caminho aqui todo existe, né? Mas esse daqui não. Então, o que acontece é que quando a gente passar a pasta inicial aqui, na verdade, a gente não tem que passar a pasta original que a gente recebeu. A gente tem que passar esse caminho aqui que a gente está analisando no momento, que é o caminho da pasta inicial mais a pasta que eu acabei de receber. Então, a gente vai passar aqui o caminho. Isso aqui já deve corrigir nosso problema. Além do mais, ao invés de eu colocar só um /t aqui, eu vou colocar mais um caractere aqui para a gente conseguir ver melhor ainda. Deixa eu executar novamente. Olha só, olha a diferença. Agora sim, ele está navegando em todas as minhas pastas, ó. Agora ele funcionou. Deixa eu ver onde eu achei aqui. Aqui é a execução. Então, olha só, eu coloquei aquele caractere para a gente poder ver. E o tab está aqui funcionando, ó. Esse daqui tem um tab só, porque está no nível 1. Esse aqui tem 2 tabs, porque está no nível 2. Esse tem 3 tabs, porque está no nível 3. E assim a gente consegue ver melhor quais são os arquivos que estão contidos em cada uma dessas pastas. E a gente consegue visualizar todo o conteúdo. Essas pastas aqui tem bastante coisa. E é isso daqui. Agora deu para a gente ver realmente tudo que está dentro dessas pastas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido desvendar esse mistério da recursão. Não esquece de dar o like se você gostou desse tipo de conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, pode comentar no vídeo que eu ajudo vocês a entender. Não esquece de assinar o canal para receber nosso conteúdo semanal. E até a próxima!